Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado a Jesus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus, derrama do Teu discernimento, para que a Tua palavra fique cravada em nossos corações e nós possamos praticá-la, Pai, dia após dia, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero falar um pouco dessa mulher que faz parte da genealogia de Jesus. Teve Ruth como nora. Imagina essas duas conversando, como é que não devia ser? E a gente aprende algumas lições até que as muralhas de Jericó caiam. E uma delas, eu vou estar lendo aqui o texto, do versículo 8 até o 11. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus de em cima nos céus e embaixo na terra. Sabe, irmãos, o tempo todo nós falamos de Deus aqui, mas o que me chama a atenção nesse texto é uma mulher que tinha por profissão a prostituição. Essa mulher não professava a mesma fé que os israelitas, mas ela teve uma coisa que nós precisamos ter: sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. Essa mulher, ela escutou tudo aquilo que ministraram sobre a vida dela, que abriram o Mar Vermelho, venceram os reis, e essa mulher se enche de coragem. E esse primeiro momento, quando a gente nota que ela sentiu a voz de Deus, o que muitos de nós muitas vezes não sentimos, irmãos. Nós precisamos estar sensíveis, porque quando Deus fala, se você não prestar atenção, não estiver sensível, você vai perder aquilo. E quando nós perdemos muito, porque nós ficamos sem esperança, o encorajamento vai embora. Eu fico olhando para essas palavras que ela falou aqui, olha, estamos apavorados, porque vocês têm um Deus que faz o sobrenatural acontecer. Sabe, irmãos, eu ouvi alguns testemunhos, principalmente no dia da oração aqui, e eu confesso que quando eu lembrei de Raabe, e essa palavra veio ao meu coração, eu falei assim: Deus ainda faz milagre. Tem pessoas que ainda são sensíveis à voz de Deus através do Espírito Santo. Isso é uma necessidade como crente, irmãos, que nós precisamos ter. E aí você vê logo embaixo, nos versículos para frente, essa mulher, ela é ousada. Imagina só, uma mulher que ela não poderia falar nada, mediante a posição que ela tinha. A mulher naquela época já era difícil falar. Prostituta, piorou demais a situação dela. E ela coloca esses dois espias na parede. Ela fala assim: olha, a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, pela vida de vocês. Quantos de nós temos essa ousadia, irmãos? Ontem no podcast, a gente viu muitas pessoas falando e lutando por seus filhos. Essa mulher, ela estava lutando por toda a sua família. Ela estava colocando pessoas na parede que eram tementes ao Senhor, mas que ouviram a voz dessa mulher. Porque eles enxergaram algo no coração dela diferente. Eles não enxergaram a prostituta, eles não enxergaram uma mulher da vida, eles não enxergaram uma mulher pecadora, mas eles enxergaram Deus naquela mulher. Porque quando ela ouviu a voz de Deus, pela fé, eu entro nessa história e eu entendo que a conversão dela já começou naquele momento.
Quando ela escuta a voz de Deus, quando ela valoriza a voz de Deus, irmãos, a transformação já começou a acontecer na sua casa. E o pai dela de repente poderia questionar: puxa, mas você está falando de um Deus que não é o nosso. Os irmãos poderiam estar contestando. Quantos de nós não somos contestados por nossas famílias que não servem ao Senhor? Que muitas vezes nos caluniam, que muitas vezes falam mal, que muitas vezes não acreditam nem vendo os milagres acontecer conosco. Eu falo assim: não, isso aí não foi Deus não. Isso aí foi algo que aconteceu, alguém fez, mas não conseguem dar o valor devido ao nosso Deus. E quando eu vejo o coração dessa mulher e o povo, porque Josué naquela época, ele estava recém liderando um povo, Moisés tinha morrido, ele estava com uma responsabilidade grande, e é como se a gente escutasse Deus falando assim: segue em frente, Josué. Quando eu vi a letra da música Calmaria, não tinha escutado, aliás, já tinha escutado, mas nunca prestei atenção, irmãos. E quando ele fala assim, olha, ele lá em cima, ele está vendo a sua rota. Ele está olhando por onde você está passando, o que você está fazendo, e está contemplando. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus está ali do nosso lado. Nós perdemos muitas vezes a esperança. Mas eu fico muito encorajado, irmãos, quando eu leio Atos capítulo 7, quando Estevão está falando que o céu se abriu, ele vê a glória de Deus. Jesus não está mais sentado, irmãos. Ele está em pé, olhando para nós lá de cima. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra. Quando eu li, falei assim: mas o Filho de Deus está em pé. Falei: irmão, ele está ali olhando para nós, irmãos. Está intercedendo por nós. Está cuidando de nós. Essa mulher, ela teve duas ações no primeiro momento. Primeiro, ela teve a sensibilidade de ouvir, e no segundo, ela teve uma ousadia para lutar pela família dela. Irmãos, quantos de nós precisamos ter essa ousadia? Quantos pais que estão fraquejando, como a pastora falou, que estavam lá assim desesperados, ou precisando ouvir uma palavra, porque por si mesmo eles já não conseguiam mais fazer o que essa mulher fez, lutar pela família dela, lutar pelos irmãos dela. Sabe, irmãos, a Bíblia nos enche de coragem. Eu fico encorajado quando eu leio a história dessa mulher. Eu falo assim: eu preciso ter essa coragem, eu preciso ter essa ousadia em defender meus filhos, em defender a congregação que nós estamos, mas acima de tudo, defender o reino de Deus. Porque a coisa que eu mais gostei de ouvir quando eu tive uma conversa com os nossos pastores: nós estamos aqui para encher os céus. Não presta atenção em mim, não olha em mim, lá na frente talvez eu fale, talvez eu erre, mas o reino de Deus é a nossa meta. Sabe, irmãos, isso nos encoraja, porque isso vem da Bíblia. Essas pessoas, a Raabe, ela estava preocupada, estava começando a defender uma fé, professando uma fé, cheia de coragem, porque ela ouviu a voz de Deus. Segundo momento, o que ela faz? Você olha nos versículos abaixo, ela desce os espias, versículo 15, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Sabe, irmãos, cuidado. Ela cuidou desses homens. Ela não só acolheu, mas cuidou. Como é que nós estamos cuidando da nossa fé, dos nossos filhos, como foi dito ontem, sabe, dos nossos irmãos? O cuidado, irmãos, quando ela se colocou à disposição de fazer isso por alguém que não professava a mesma fé que ela me mostra um zelo que vem do alto. Nós precisamos ter isso. Quando nós olhamos para o coração dessa mulher e enxergamos esse zelo, me faz ser uma pessoa melhor para Deus. Eu preciso ter mais cuidado com a minha família, preciso ter mais cuidado com a minha filha, que vira e mexe, está lá no celular. Eu tenho que ter mais cuidado com a minha esposa. Ela tem puxado a minha orelha e eu tenho sido muito grato a Deus, irmãos. Ontem ela falou assim: olha, a gente voltando de carro, antes de ontem. Olha, eu preciso falar algo para você muito sério.
e é assim, é assim, é assim, você precisa mudar isso, isso, isso. Se fosse outros tempos, irmãos, eu não ouviria. Mas eu entendi e eu senti que veio do alto. Ela teve zelo, como Raabe teve zelo por esses homens, ela teve zelo pela minha vida. Cuidando, discipulando, falando, mas de uma maneira muito diferente. Então nós precisamos disso, irmãos. Cuidado é algo que faz necessário dentro do reino, dentro da igreja, dentro de onde Deus coloca a planta dos seus pés. As pessoas vão te ouvir. As pessoas, você é a Bíblia que as pessoas vão ler lá fora, irmãos. Porque muitos não vão entrar na igreja. Jura? Verdade, não vão. Eles vão no culto no lar. Mas na igreja muitos não vão entrar. Só que você pode ser a Bíblia que eles vão ler lá fora. Você pode ser o testemunho que eles vão falar, puxa, realmente esse Deus está com ele, está com ela, está onde eles congregam, está onde Deus coloca a planta dos nossos pés. Porque muitas vezes, irmãos, nós não acreditamos no que Deus pode fazer com a nossa vida. Você não sabe quantas pessoas estão atrás de você para serem salvas. Você não imagina, talvez seja só uma, mas talvez seja milhares. Mas quem vai determinar isso é Deus, irmãos. É o nosso Deus. Eu fiquei tocado quando você lê no versículo 7 do capítulo 2, capítulo 3, versículo 7, a palavra diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Sabe, irmãos, Josué, ele ainda não estava com a sua fé firme que ele podia liderar aquele povo. Ele estava começando um ministério novo para ele. Ele andou com Moisés, mas liderar como Moisés é um desafio muito grande. Para mim, ministrar como muitos irmãos que eu conheço é um desafio muito grande. Você tem que estudar, você tem que se debruçar na Bíblia, tem que estudar livro, tem que ouvir pregações. Sabe, as pessoas acham que é só você estalar os dedos e está tudo pronto. Não está. Então, quando a gente olha para Moisés e Deus falando assim, olha, fica calmo. Hoje, a partir de hoje, eles vão começar a respeitar você. E quando você olha o que acontece no versículo 13, irmãos, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Versículo 15b. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Araba, o mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Irmãos, para pensar, o Mar Vermelho já foi algo sobrenatural. Aí o rio, acontece a mesma coisa, só que tem uma grande diferença. Os inimigos estavam nas muralhas de Jericó. Agora imagina aquele povo te olhando, sabendo que você é o povo que recebeu a terra por herança ao Senhor, e é aquele povo que vai lutar contra você. Imagina só você olhando pela janela da sua casa um rio, fazendo uma muralha, e os seus inimigos passando em terra seca. É muito temor, irmãos. Porque Deus, quando Ele faz um sobrenatural, a gente não precisa lutar. A gente não precisa esbravejar. Ele já tomou conta de toda a situação. A peleja já foi totalmente dele, porque os homens ficaram totalmente desencorajados. Quando você lê o capítulo 5, fala assim, ó: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas
até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Eles já perderam a guerra, irmãos, só com uma atitude de Deus. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Imagina o que Ele pode fazer na sua luta. Imagina o que Ele pode fazer pelo momento que você está passando. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas sempre mediante uma tribulação vem o refrigério, irmãos. O refrigério, ele vem para cima de nós. Deus, Ele é soberano, Ele cuida. Nós não somos órfãos. Órfãos são quem pratica tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem muita coisa gerando impedimento para nós, muitas vezes, por não termos a fé necessária na palavra do nosso Senhor Jesus. O que foi dito aqui é uma verdade. Para você conhecer Jesus, conhecer a verdade, ser liberto, e essa verdade é Jesus, que Ele mesmo fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente não tiver intimidade com a palavra de Deus, irmãos, como é que você vai conhecer esse nosso Deus? Como é que você vai se encher de fé, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra? Sabe, irmãos, nós temos tudo na mão. Nós temos um livro, 1 Coríntios 10 fala que tudo que está escrito aqui é para nós não cometermos os mesmos erros que os nossos antepassados, irmãos. Se a gente lê a Bíblia, nós vamos pecar menos, porque falhos nós somos. É inevitável, nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas nós vamos errar menos, irmãos. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos intimidade com a palavra, a situação é muito diferente. Eu estava com um ajudante 2 semanas atrás, e ele professa a fé nos testemunhos de Jeová. E ele começou a falar que a família dele, o meu primo cai toda hora, a minha esposa vira e mexe, está desanimada, às vezes eu não consigo. Aí ele falou uma frase que eu detesto, irmãos. Não quero ofender ninguém, mas quando a pessoa fala assim, o inimigo se levantou. Eu falei assim, irmão, o inimigo não se levantou coisíssima nenhuma, sua disciplina com Deus é que baixou. É diferente. Você deixou de ter uma disciplina com o Senhor, você deixou de ler a sua Bíblia, você deixou de orar, você deixou de estar em comunhão com os irmãos, deixou de estudar a Bíblia com as pessoas lá fora, deixou de evangelizar, deixou de convidar as pessoas do seu trabalho, e aí você caiu. Não foi o inimigo que se levantou, você que deixou de fazer o que Deus pede. Sabe, quer negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Sabe, irmãos, o evangelho, ele é simples. As pregações de João Batista e de Jesus não tinham enfeitar pavão não, irmãos. Arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Acabou a pregação. É o que estava escrito lá. Aí a gente quer procurar uma frase de efeito, arrancar um glória a Deus e um aleluia, e Deus fala assim, eu só quero salvar. Eu só quero salvar. Sabe, irmãos, para mim o maior avivamento, a maior demonstração de fé, no sentido de nós estarmos avivados por completo, é quando eu vejo uma família restaurada, é quando eu vejo filhos saindo do meio da droga, é quando eu vejo filhas que estão saindo do meio da prostituição, e estão servindo a Deus, glorificando a Deus, louvando e adorando ao Senhor. Esse para mim é o maior avivamento, irmãos. Ver Deus salvando. Ver Deus fazendo a diferença em meio à tribulação que nós achamos que eu não aguento mais. Parei. Quando a gente não aguenta mais, irmãos, eu sei, hoje meu socorro está ali, na porta. Eu, além de orar, eu vou chamar o pastor Felipe. Um amigo que está se formando, laços que estão se criando. O Toninho nem se fala. Toninho, para mim é um exemplo. 75 anos, mais de 40, 30 anos de casado, quando o negócio pega, eu falo, seu Toninho, aquele frango com quiabo, dá para ir aí hoje? Para a gente bater um papo? Então, irmãos, nós precisamos ter pessoas que amam a Deus. Ontem eu estava falando com a minha nora, vai se casar com o meu filho, e ela estava meio desanimada, e eu falei assim, olha, você precisa ter pessoas do seu lado, primeiro, que amam a Deus. Segundo, que tem exemplo dentro do casamento e dentro da igreja. Porque senão vai ser difícil vocês se encorajarem, principalmente porque vocês são novos. Ele tem 22, ela deve ter 17, 18, e vão casar dia 29.
Sabe, irmãos, se você não tiver pessoas que amam a Deus e temem ao Senhor, é muito difícil caminhar. Sozinho morremos, irmãos. Jesus mandou de 2 em 2, justamente porque a hora que um cai, o outro levanta. O cordão de 3 serve para os casados. Quando um está desanimado, o outro está meio capenga, Deus fala assim, ó, vem cá os dois. Vem cá que o negócio está meio estreito aí. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Isso me encoraja. E uma coisa que chama atenção, quando eles estão falando dessa passagem, no versículo 12, os 12 do capítulo 4. Os homens da tribos de Ruben, de Gade, de metade da tribo de Manassés, atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha ordenado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Sabe, irmãos, outra coisa que mexe muito com a gente, quando a gente está com a estrutura meio abalada, muito disso é porque nós não nos preparamos, irmãos. Nós gostamos de falar do sobrenatural de Deus e temos que falar de fato, mas a Bíblia relatou aqui 40.000 homens preparados. Irmão, você vai vir para o culto? Vem preparado. Eu sempre venho preparado, com uma palavra e com um louvor. Se eu tiver oportunidade, amém. Se eu não tiver oportunidade, amém também. Mas eu vim preparado. Temos que estar assim, irmãos, na nossa vida. Quando você sai para o seu trabalho, sai com uma mensagem na sua mente, na sua cabeça, porque você pode ser questionado a sua fé. E aí, irmão, esse Deus que você serve aí? Ah, vai engolir um caminhão, irmão. É assim, 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 a palavra diz isso, isso, isso. Temos que estar preparados, irmãos. Porque quando nós não estamos preparados, aí sim, Deus não envergonha ninguém, mas o diabo envergonha. Pergunta para ele disso. Pergunta para ele daquilo, ele não sabe. Ele saiu da casa dele despreparado, eu vi. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Porque o inimigo é chato. Ô cara chato, mas se eu estiver preparado, ele vai ter que engolir sapo, irmão. Ele não vai ter ação contra nós, porque Deus vai estar do nosso lado. A palavra vai estar nos acolhendo, nos respaldando. Sabe, é difícil falar para a multidão? Era, viu, irmãos? Hoje em dia, eu estou que nem Paulo. Eu não sei falar direito, mas eu vou gaguejar aqui e vou soltar. Estou que nem Pedro. Sabe, esses homens não sabiam falar. E quem são eles na palavra de Deus hoje? Sabe, a Bíblia nos capacita, irmãos. Tem gente que acha que vai ficar orando, 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 Deus dá a palavra. Orando, orando, Deus dá a palavra. Eu assisti uma pregação ontem, do Luciano Subirá. Acho que até o pastor fez um comentário também, se eu não me engano. Mas o Luciano Subirá falou que uma pessoa subiu no altar e falou assim, eu queria que você orasse por mim, para que eu tenha a sua unção, a sua sabedoria. Ele falou, não, essa oração não faço não. Estudei, tive seminário, tive isso. Não, irmão, desce daí, pode ir para lá, compra livro, vai lá na livraria, vai estudar, irmãos. Sabe, tem coisas que você vai precisar fazer. Tem coisas que Deus não vai te dar, porque é o que o pastor falou, já deu. E nós ficamos que nem Gedeão, Senhor, só mais um sinal, por favor. Ô Senhor, mais um sinalzinho. Deus já falou, irmãos. Não adianta você ficar pedindo sinal, não. Ele já deu, ele já entregou. Ele já morreu na cruz por mim e por você. O sangue dele já verteu. Nós somos livres, nós somos salvos. A gente vê muitas pessoas escravizadas dentro da religião, irmãos. Nós estamos num lugar onde você tem liberdade de espírito. Muitos ainda não sabem o que é ser escravizado e nem queiram. Não precisam passar por isso. Aprenda com os erros dos outros. Essa é a melhor sabedoria que existe, irmão. Você não precisa errar para saber que não vai dar certo. E essa mulher, ela me encoraja. Porque quando ela chega no capítulo 6, no capítulo 5 ainda tem uma passagem que fala a queda de Jericó. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Isso está no capítulo 15, versículo 15 do capítulo 5, tá, irmãos? E aí ele fala assim, nem uma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor.
Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Sabe, irmãos, a muralha não tinha caído ainda, mas Deus já tinha consagrado aquela terra para o povo, irmãos. Ele falou: tira a sua sandália, porque o lugar que tu pisa é santo. Já estava consagrado. Talvez tem coisas na sua vida que já está consagrado, e você ainda está clamando, você está esperando a vitória já é tua, irmão. A vitória já está nas tuas mãos, Deus já entregou. Você só precisa estar sensível à voz dele e enxergar aquilo que ele já fez por você. Deus, ele já consagrou, irmãos. Quando ele olha assim, ele ainda olhou e falou assim: puxa, mas quem é aquele cara com a espada lá em cima? Era só um comandante do exército do Senhor, Deus. Quando você está fraco, irmãos, quando você não está mais conseguindo lutar, um comandante vai aparecer para você. Deus, ele mostra, irmãos, é palavra, é intimidade com a palavra. Deus vai se revelar para você, ele vai mostrar. E aí, para a gente falar um pouquinho, finalizando no capítulo 6, a palavra de um homem vale muito, porque quando Raabe teve a ousadia de colocar esses 2 espias na parede, eles falaram: tá bom, é as nossas vidas pela de vocês, nós vamos cumprir. E no capítulo 6, olha só o que acontece, no versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num lugar fora do acampamento de Israel. Desculpa. Sabe, irmãos, Deus, quando ele dá com abundância. Ele não salvou só Raabe, mas ele salvou a família, salvou a parentela. Às vezes a gente fala assim: puxa, mas a minha parentela ainda não foi salva. A dela foi por completa. Ela é um exemplo para nós a ser seguido, irmãos, porque ela teve uma fé inabalável num Deus que nem era o dela, mas ela acreditou plenamente, irmãos. Muitas vezes nós não conquistamos algo na nossa vida porque a nossa fé fraqueja. Você ora: será, Deus? Vai dar certo mesmo? Nem ora então, porque você já está questionando a sua oração. Tem que orar com fé, irmãos. Tem que acreditar no milagre, na cura, na libertação, na salvação. São pessoas que vão fazer. Elas vão enxergar o Deus que você serve. Mas quem vai operar o milagre é Deus, irmão. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. Ele vai usar na hora certa, como a gente ouviu aqui, no tempo determinado. Não é na nossa ansiedade. Não é no nosso momento, porque no nosso momento nós podemos cair. Nós podemos nos encher de soberba, achar que somos melhores, e aí a queda vem. Mas quando é Deus operando, irmãos, é paz no coração, é tranquilidade, é alegria, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Ele sabe que Ele vai prover, sabe? 1 semana e meia sem gás, Deus proveu. Deus proveu, irmãos. Milagre. Deus ainda faz milagre, irmãos. E aí, só para terminar, fala assim: puxa, mas como é que você tem certeza que a vida dela deu certo? Vamos lá em Mateus, irmãos, que eu acho tremenda essa passagem. Mateus 1 fala da genealogia de Jesus. Mas olha, presta bem atenção no que está escrito. Ele fala assim no versículo 5: Salmão
gerou a Boaz. Vocês lembram de Boaz? Cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Imagina essas duas batendo papo, irmãos. O pastor e a dona Vânia conversando. Ela teve o privilégio. Eu tenho certeza que ela estava assim, ó. Ô Boaz, meu filho, olha a Ruth ali, ó. Casa com ela, mulher boa. Mulher que ama, passou a amar a Deus. Eu fico imaginando essas histórias, irmãos, dessas duas conversando. Nós tivemos certeza porque ela foi bisavó de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe? Teve uma família. A prostituta, as pessoas esqueceram que ela era prostituta e agora ela é mãe de família. Boaz era rico, hein, irmãos? Olha só, a mãe dele foi Raabe. Ela teve prosperidade na vida dela, porque o filho fala que ele tinha terras, fala que ele era um homem importante na cidade dele. Então Deus operou um milagre nessa família. Deus mudou a história dessa mulher. Ele pode mudar a minha e a sua história, irmãos. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Porque quando essa mulher teve a ousadia de falar com esses homens, ela ainda não conhecia totalmente o Deus que nós conhecemos hoje. Nós temos um privilégio muito maior do que o de Raabe. A gente já presenciou cura, já presenciou libertação. Eu já vi cego enxergando e eu nem era temente ao Senhor ainda, irmãos. Então a gente vê que Deus ainda promove os seus milagres. Ele ainda cura, irmãos. Tem pessoas enfermas? Deus está cuidando. Continua orando. Continua jejuando. Eu vou falar uma coisa aqui que há muito tempo eu não fazia. Quando a pastora pediu na terça-feira para jejuar, já fazia mais de 2 anos que eu não jejuava, irmãos. E eu vejo o quanto isso é importante e saudável para nós. Sabe, não é para nós nos engrandecermos, mas é para a glória do Senhor. Sabe, precisamos estar mais unidos. Eu sempre falo que unidos nós somos mais fortes. Porque quando o pessoal foi lá visitar Jó, tinha um cara lá fora do contexto. Mas se nós estivermos unidos, esse cara não entra. Ele não entra, porque o Espírito de Deus não permite. O Senhor está nos guardando. Então fica com essa palavra. Que você possa ter um encorajamento que Raabe teve na vida dela. Ela saiu de uma mulher de prostituição para uma mãe de família, para uma avó, para uma bisavó. Imagina só essa mulher contando a história dela. Fala, quando entraram lá em Jericó, ela estava em cima do muro, irmãos. Mas ela teve que tomar uma decisão. Para onde que eu vou ficar? Tem uma analogia que eu achei terrível na internet sobre o muro. De um cristão que estava desanimado. E ele estava de um lado de um muro. E do outro lado estava lá o Satanás com seus discípulos. Os irmãos desse lado aqui, ó, irmão, volta para a igreja, vem para cá. Olha, nós queremos orar por você. Nós é assim, assado. E ele em cima do muro. Aí ele olhava para um lado, os irmãos puxando. Olhava para o outro, o diabo quietinho. E aí o desfecho é péssimo, irmãos. Porque aí ele cobra o diabo. Falou, vocês não têm nada para me oferecer? Falou, o muro é meu. Ele já era do cara e não sabia, irmãos. Ele já estava do outro lado e não sabia. Assim como Sansão, que não sabia, depois que as tranças foram cortadas, que ele já não tinha mais o Espírito de Deus. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos ter cuidado. O inimigo é sujo, mas nem a chave da casa dele ele tem mais, irmãos. Porque Jesus foi lá e falou, daqui que é meu. A chave da morte, a chave do inferno está com o Senhor. O diabo não tem nada. Não temos motivo para ter medo. Nós temos motivo para temer a Deus. E se nós tivermos esse coração, nós vamos chegar na eternidade com paz no coração e cheio de refrigério. Eu agradeço assim a minha oportunidade e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, por esta palavra. O Senhor falou aí com você no seu coração, amém? Hebreus capítulo 11, nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus, ele escreve todos aqueles que agiram por fé. Luiz, põe em Hebreus 11, 31, por favor.
Olha quem aparece nessa galeria aí, ó. Olha quem está lá. Pela fé, quem? Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Meus irmãos, falar que tem fé é fácil. Agir por fé é que é o negócio. Se eu perguntar aqui, quantos aqui têm fé? Tem fé aí? Quantos aqui têm obedecido o que Deus tem pedido? Não fazia sentido Raabe acolher em sua casa aqueles espias. Mas tem uma coisa, o que gerou fé no coração de Raabe? Irmão Marcelo disse aqui, o que ela tinha ouvido, nem ele, a geração que ela ouviu os milagres, não estava ali, já tinha morrido. Mas ela estava ouvindo o que Deus estava fazendo e gerou fé no coração dela. Nessa noite Deus está gerando fé. Essa palavra vai gerar fé no teu coração. Você vai agir ainda que não faça sentido, porque é aí que virá o livramento do Senhor. Abrigar espias, pessoas que você nem conhece, só por fé, irmão. Amém? Deus vai pedir coisas que talvez não faça sentido por esses dias. Alguém vai olhar e diz, tá maluco, endoidou. Mas deixa falar. Porque a Bíblia aqui diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Os outros olham e dizem, tá doido. Nós olhamos pela fé e dizemos, Deus proverá. Amém? Se coloque em pé. Pela fé, irmão. Pela fé. Pela fé, essa palavra está gerando fé em nós, irmãos. Por que Raabe tomou essa atitude? Porque ela ouviu falar. Nem eles acreditavam, irmão. Aquela geração não acreditava. Os pais dele tinham morrido no deserto porque eles reclamaram, porque eles murmuravam no deserto. Eles morreram todos. O que estavam ali eram os filhos daqueles que saíram do Egito. Mas Raabe tinha eu tenho ouvido o que Deus fez. Meus irmãos, a gente às vezes chega na igreja cabisbaixo, a gente chega triste, né, com o que está acontecendo. E alguém olha para nós e tem a gente como exemplos de fé. Nem a gente mesmo crê. E alguém olha para nós e diz, meu Deus, eu quero ser crente igual a Tiara, eu quero ser crente igual a Leni. E a gente mesmo está assim, ó céus, ó vida. Mas sabe o que acontece? Alguém olha para elas e ouvem e vê o que Deus tem feito na vida delas. E assim é cada um de nós. Nós somos cartas, somos a Bíblia que o mundo lê. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos pedir para o Senhor encher nosso coração de fé, encher nosso coração de esperança. Ainda que não faça sentido, ainda que todos olhem e dizem, tá maluco, tá maluca, nós agiremos por fé, porque nós temos ouvido e sabemos quem tem falado conosco. Nos ajuda, Senhor, nos encoraja, nos fortalece, Pai, para obedecer só a Tua voz, para obedecer só ao Teu mandamento, Pai. O muro cairá no tempo do Senhor, meu Pai, as muralhas irão ao chão, Senhor, ao Seu comando, Senhor, quando obedecermos, meu Pai, aquele muro, Senhor, só foi ao chão, só foi implodido, Jesus, porque o Senhor deu um comando. Rodeiem a muralha, toquem, façam, obedeçam, depois disso ele ruirá. Oh Jesus, nos ajude a entender isso. Há um comando do céu para a tua vida,
Há um comando do céu sobre a tua família. Há um comando do céu sobre esta causa que você está vivendo. A pergunta é: você tem obedecido? A pergunta é: você tem ouvido ao que Deus tem falado? Deixa eu te lembrar aqui de novo, irmãos. Não adianta orar. Temos que orar, devemos orar. Mas temos orado por coisas que Deus já deu comando. Temos orado por coisas que Deus já deu a direção. Não adianta orar. Deus vai continuar em silêncio, porque o comando já foi dado. Obedeça por fé. Ainda que não faça sentido, obedeça por fé. Permaneça firme, receba coragem aí nesta noite no teu coração para obedecer o comando do Senhor, porque é Ele que falou, e se Ele falou, Ele cumprirá. A parte dele está garantida. Só receba coragem e fé no teu coração para obedecer ao Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta palavra. Te louvamos, meu Pai, por esta noite na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Você recebe esta palavra? Aplauda ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã, 8 da noite? 8 da noite, temos um convite aos irmãos. Rua Paragominas 68. Teremos um culto no lar, ali na casa dos meus pais. Todos convidados? Amém? Projeto Áquila na direção dos jovens. Amanhã, 8 da noite, Rua Paragominas 68. Todos estão convidados a estar com a gente ali, em nome de Jesus. Vai ser um culto abençoado. Ali é a nossa origem, a origem desse trabalho, desta igreja, é neste lar. Então, eu convido a todos a estar ali com a gente, para partilhar dessa festa, em nome de Jesus. No domingo, 18 horas, estaremos aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. A igreja está feliz com a presença desse casal abençoado? Diga amém. Deus abençoe, irmãos, são bem-vindos entre nós. Deus abençoe, amém? Alguém pode vir cumprimentar os irmãos aqui, amém? Cumprimente eles. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. São bem-vindos entre nós. Pai, vem orar, agradecendo a Deus. Glória a Deus. Nessa oração final, meus irmãos, vamos apresentar mais uma vez a Maria. Mais alguma? Sábado nada, né? Sábado não tem nada. Vamos apresentar minha sobrinha mais uma vez. Maria, que está passando um momento de enfermidade ali no hospital. Vamos pedir para que Deus cure ela em nome de Jesus. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É como o pastor falou, todos estão convidados. Se não couberem dentro de casa, a gente do corredor, da garagem, mas vamos agradecer a Deus. Amém? Vocês estão convidados em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai enviar aqueles que Ele quiser, certo? Porque tudo que nós vamos fazer lá é para agradecer. Se você está disposto em agradecer em alguma coisa que Deus fez e está fazendo, vai lá junto com a gente. Estaremos juntos, tá? Estende a mão pela fé assim, ó. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças eu te dou por esses momentos que concedeu a mim e a esses irmãos que estão aqui. Senhor, teve alguns que não puderam estar aqui e alguns ouviram pela rede social. Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu creio que Tu visitou e está visitando, Senhor, cada um, meu Pai querido. Por isso eu te clamo, Senhor, não somente por esses, mas por aqueles que estão lá naquele leito, nesse hospital que está aqui em frente, Senhor Deus amado. Tantos que estão no leito, como aqueles que estão cuidando que aqueles que estão no leito e aqueles que estão cuidando das portas desse hospital. Seja visitado. Aonde o vento, Senhor, levou os hinos que foram aqui entoados, as palavras que saíram daqui, Senhor, aos ouvidos daquele, porque Raabe ouviu, e eu creio que ela ouviu porque o som caminhou pelo vento. Então, irmão, creia, Deus está trabalhando na sua causa, Deus está trabalhando na minha causa, e eu creio que Deus está trabalhando lá naquele hospital com a minha netinha, com o meu filho, com a minha nora. Pai, muito obrigado por estar continuando fazendo a tua operação. Muito obrigado, Senhor. Perdoa-nos por não sabermos pedir,
Obrigado pelo Espírito Santo que interpreta o nosso pedido a Ti. Por favor, Senhor, continua, por favor. Continua operando em nossas vidas. Eu já te agradeço pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida hoje e para sempre. Nós vamos dizer amém.